Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Segundo Crônicas, capítulo 21. Nós leremos apenas o versículo 20. Segundo Crônicas 21, leremos o versículo 20, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, e no decorrer da mensagem nós vamos estar lendo outros versículos desse mesmo capítulo, tá? Então diz assim a palavra de Deus: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Vamos fechar os olhos? Pai amado, em nome de Jesus, fala a nossa oração desta noite, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Nós tivemos um louvor abençoado, aonde nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer o Teu nome. E agora nós pedimos ao Senhor, meu Deus, Senhor, fale a nossa oração. Nome de Jesus, não me deixa, meu Deus, sair dessa noite do jeito que eu entrei. E nem meus irmãos, nós precisamos sair mais cheios da Tua presença. Possamos aprender mais da Tua palavra nesta noite. Uma orientação do Espírito Santo. Só Ele pode tocar na nossa oração. Nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós lemos um texto onde diz assim: era ele da idade de 32 anos. Ele de quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um homem, do único homem na Bíblia toda, e a Bíblia diz que morreu e não deixou saudade. Mas como assim morreu e não deixou saudade? E geralmente quando a gente vai a um velório, a gente vai a um enterro, a gente vê as pessoas falando bem. Não é vir defunto fazer coisa errada na hora que está sendo enterrado, né? Geralmente, nossa, era tão bom, era tão... A gente só vê elogio, pelo menos isso eu já presenciei, normalmente é assim. Ou não fala nada, ou é elogiando. Mas a Bíblia fala de um homem, ele morreu, e não teve ninguém que elogiasse. Não teve, certamente ele foi enterrado rápido, porque nós vamos ver, e nem no meio dos reis, aonde os reis eram enterrados, ele teve direito de ser enterrado. A Bíblia diz que ele morreu e não deixou saudade. Quem era esse cidadão? Geralmente a pessoa morre, e corre esse risco de não deixar saudade, a gente entende, é uma pessoa que nasceu em um lar, aonde os pais eram os piores possíveis, aonde não tinha exemplo na família, não tinha exemplo dentro de casa, não tinha exemplo de um pai, o pai não era fiel a Deus, o pai era um alcoólatra, um assassino, um homem totalmente avesso a Deus, ou a mãe também. Geralmente a gente vai passar isso pela nossa cabeça quando a gente vê uma pessoa e morreu e não deixou saudade, embora a gente não encontrou, mas a Bíblia fala dela. Mas quem era esse Jeorão? Era a realidade de Jeorão? Era essa a realidade de Jeorão? Ele nasceu em um lar onde ele não viu exemplos cristãos. Ele nasceu em um lar onde ele não viu o seu pai dando o exemplo de ser um homem temente a Deus. Será que foi isso? Não, não foi. Jeorão, ele era neto do rei Asa, e o capítulo 14 desse mesmo livro diz lá entre o versículo 2 ao versículo 4, o rei Asa era um homem e andou nos caminhos do Senhor, era um homem e ele era reto aos olhos de Deus, era um homem e ele tirou as imagens, ele tirou os cultos aos deuses estranhos, era um homem e dava exemplo. O rei Asa, e era avô de Jeorão, era um homem e andou nos caminhos de Deus. Ah, mas talvez ele não conheceu o avô. Ei, vamos para o pai. O pai dele era Josafá.
E o capítulo 17, entre o versículo 13 ao versículo 6, diz: e Josafá também andou nos caminhos do Senhor. Diz: e Josafá também tirou o culto aos deuses estranhos e ainda surgiram ali no reinado. Josafá era um homem e dava exemplo. Se a gente lê o capítulo 17, entre esses versículos, nós vamos ver que ele recebia presentes e presentes do povo. Josafá se tornou muito rico, ele era querido com o seu povo. Era um homem que se preocupava com o seu povo. Era um líder e dava exemplos. Então Jeorão nasceu ali. A realidade de Jeorão foi vendo um pai temente a Deus. Foi vendo um pai e dava exemplos. E mais exemplos de um homem que amava a Deus, de um homem que buscava a Deus, de um homem que tinha uma oração voltado para a obra de Deus, de um homem que tinha uma oração e uma sede enorme de estar mais próximo de Deus. Jeorão viveu isso. Jeorão conviveu com o pai vendo essa realidade na vida do pai dele. Mas aos 32 anos, ele assume o reinado. E durante o seu reinado, ele reinou durante 8 anos. Ele teve uma doença terrível. Ele teve uma doença e suas entranhas saíram e ele morreu de uma forma horrível. Ele não teve chance. Porque a doença que veio para ele foi uma doença de morte. Porque onde não há arrependimento, há juízo de Deus. Ele não se arrependeu dos atos dele. Jeorão, embora ele tinha tudo para poder andar nos caminhos do Senhor, ele morreu e não deixou saudade. E triste história horrível. Mas nós podemos nessa noite aprender uma história desse homem. Os sábios, eles aprendem os erros dos outros. Os sábios, eles não precisam errar para aprender, ele aprende o erro dos outros. E é isso que nós vamos tirar desse texto, alguns erros desse homem, para que a gente não cometa o mesmo erro que ele cometeu. Esse homem teve alguns privilégios. Esse homem, ele nasceu num lar onde o pai era temente a Deus. Está aqui no versículo 1, vamos ler o versículo 1, diz assim: descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. Jeorão foi filho de um dos homens piedosos, um homem que iria em Deus e buscava a Deus, um dos maiores homens da história. Ele confiava em Deus. Imagine você ser criado numa casa aonde seu pai é temente a Deus, aonde sua mãe é temente a Deus. É um privilégio de poucos. É um privilégio de poucos. Ser criado em um lar aonde ele vê os ensinamentos do Senhor no dia a dia, com a própria atitude de seus pais. E Jeorão via isso. Ele foi crescendo vendo o exemplo de seu pai. Ser um filho e ter um pai crente, e teme a Deus, e anda nos caminhos de Deus, realmente é um privilégio. Mas Jeorão jogou isso tudo fora. Jeorão jogou isso tudo fora. Ele não soube aproveitar. O segundo privilégio que ele teve está no versículo 3, onde diz assim, olha: seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. E está falando dos irmãos. Ele tinha 6 irmãos. Josafá teve 7 filhos, Jeorão era o mais velho. Porém, o rei não deu a Jeorão por ser o primogênito. Então ele, além de receber prata, ouro, ele recebeu o reino. Ele passou a ser rei com 32 anos de um reinado próspero em riquezas, de fortaleza. Ele poderia simplesmente avançar, ele simplesmente alcançar mais vitórias, mais conquistas. O pai já tinha ido até um ponto, ele podia ter ido mais. Ele podia ter aproveitado tudo que o pai deu,
tudo que o pai fez, tudo que o pai conquistou, e ele, ao assumir esse reinado, ele poderia avançar mais, mas ele jogou isso tudo fora. Se nós não aproveitarmos os privilégios que temos na nossa casa, se nós não aproveitarmos os privilégios que nós temos na nossa família, nós jogamos toda essa herança fora. E foi isso que Jeorão fez. Ele não aproveitou, ele tomou algumas decisões erradas na vida dele. E a primeira decisão que ele tomou errada foi no seu casamento. Ele tomou uma decisão errada no seu casamento. Vamos ver o versículo 6. O versículo 6 diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Porém, a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Gente, pelo amor de Deus, você ter um sogro como Acabe, já é uma ruína para o sucesso de um casamento. Você ter uma sogra como Jezabel, já é muito difícil você ter um sucesso no seu casamento. E você ainda tem os dois, Jezabel e Acabe, como sogro. Misericórdia. Mas esse homem, ele busca orientação. Gente, Jezabel e Acabe eram do reino do norte. Jeorão, ele era filho de Josafá do reino de Judá, reino do sul. O reino do norte, os reis andaram fazendo o que era mal perante o Senhor. Ele tinha exemplos dentro de casa. Mesmo o casamento dele foi um casamento arranjado, está lá no capítulo 18, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas ele não precisava seguir os conselhos dos reinos do norte. Ele tinha exemplo dentro de casa. E ele busca conselhos errados. Ele busca uma encrenca quando ele casa uma família errada. Deixa eu abrir um parêntese, mocinhas, vocês que ainda pretendem namorar, antes, e rapazes também, talvez no tempo você está na internet e está me vendo, antes de começar um namoro, antes de dar um passo a mais, até para começar a gostar, conheça a família primeiro. Vai conhecer a família. Às vezes você está entrando em uma família de Jezabel e de Acabe, é ruína. Não ache, mas quando eu casar, ele vai sair da casa dele, vai vir morar comigo, cheio de love para dar, ou então ele com ela. Então, olha, você casa uma família também, a mala vem completa. A mala vem completa. E casado sabe, eu estou falando a verdade. É mala completa, não tem como você pegar a sua mala dele e levar, não, você leva a mala da família toda. Então você jovem, você adolescente, moça, rapaz, ouçam seus pais, ouçam seus pais. Eu desconheço, talvez exista, mas eu desconheço um lar aonde hoje a gente tem a oportunidade de fazer um aconselhamento para casais, e já estão casados há 10 anos, há 5 anos, há 20, há 30 anos, a gente vai conversar sobre o namoro, e lá no namoro, os pais já estavam falando, olha, esse rapaz não é para você, minha filha. Olha a família, olha o comportamento dele. Ou então, rapaz, essa moça não é para você. Olha como ela trata a mãe, olha como ela trata o pai. Olha, ouçam seus pais. Não entrem num casamento como Jeorão entrou. Uma Acabe ou uma Jezabel na vida. Não entrem, ouça seus pais. E pais, se for preciso, interfira no relacionamento de seus filhos. Se for preciso, use o seu pulso de pai, a sua autoridade de pai, sua autoridade de mãe, e interfira no relacionamento do seu filho, no namoro. É melhor você ver seu filho ou sua filha chorando hoje, de ver chorando a vida inteira. É melhor você ver seu filho ou sua filha, às vezes chateado com você ali um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e chorando hoje, e você ver sofrendo a vida inteira. Ela na mão de um cara que não devia estar, ou ele na mão de uma mulher onde não devia estar. Cuidado.
Jorão entrou na família errada, isso arruinou a história da vida dele. E a segunda decisão errada que ele tomou foi em respeito à família. Vamos ver o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Diz assim, tendo Jeorão assumido o reinado de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Gente, ele aprendeu a matar, hein? Foi um pai? Foi uma mãe? Foi uma família da esposa. A sogra dele matava sacerdotes, matava profetas. Era matadora de profetas, Jezabel. Ele não aprendeu esse negócio de matar os pais dele, não. A insegurança dele foi tão grande, dos irmãos talvez assumirem um reinado no lugar dele, por alguma situação poderia acontecer com ele, ele foi lá e matou todo mundo. Isso é insegurança. Ao invés de confiar em Deus, ao invés de confiar no exemplo do pai dele, no exemplo do avô dele, de ser homens fiéis a Deus, tementes a Deus e que andavam com Deus, ele foi ouvir certamente o conselho da esposa, ou da sogra, ou do sogro. Família é para a gente cuidar, família é para a gente amar, não é para a gente matar, não. Às vezes a gente não mata literalmente falando, mas às vezes a gente mata com atitudes, com palavras, com indiferença. E família não é para a gente fazer isso, não. Família é para a gente cuidar. A família nossa precisa ser amada, e amada por nós. E depender de mim, a minha família tem que ser mais amorosa. Depender de mim, a minha família tem que ser mais feliz. E quando eu falo família, envolve todos da família. Cuide mais da sua família. Esse homem, por inveja, ao invés de cuidar da família, ele vai lá e mata os irmãos dele. Outra decisão errada, e arruinou a vida dele. Outra decisão errada em relação a Deus. Versículo 11, versículo 12. Diz assim, talvez, mais um 11, talvez, ou também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desarrar a Judá. O 12, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, teu avô, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induzistes a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Raabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Ele matou os irmãos dele, não eram pessoas ruins, não, eram pessoas boas. Eis que o Senhor achará um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e às tuas possessões. Ele tomou uma decisão errada em relação a Deus. E Deus toma uma posição em relação a ele. Deus toma uma posição em relação ao seu reinado. Deus toma uma posição em relação à sua família. Cuidado. O líder, nessa época, o povo não tinha direito de escolher o seu líder. Eles simplesmente surgiam porque herdavam. Filho mais velho. Hoje não. Hoje nós temos condição de escolher nossos líderes. Seja o líder que vai representar você no seu bairro. Às vezes vai escolher uma liderança para te representar num bairro. Uma liderança para te representar um vereador da cidade. Seja liderança religiosa, seja liderança política. Cuidado com os valores desses líderes. Próximo domingo nós teremos eleições. Seja o candidato A, seja o candidato B, não vamos entrar em questão. Mas veja os princípios, veja os valores. Veja se eles creem, se eles professam, se eles defendem a mesma bandeira. E você é cristão. Nós estamos falando da nossa nação. No Salmo 33, versículo 4, diz, versículo 12, diz, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse rei, ele tomou atitudes erradas,
E não foi só ele que foi afetado, não. Todo o povo sofreu. Todo o povo sofreu. Toda a nação sofreu. A família dele sofreu, a nação sofreu. Todo o povo sofreu. Então veja qual tipo de líder você está escolhendo. Qual líder vai te representar? Os princípios, ele crê, ele acredita. Ou a bandeira ele defende. Ore, você é cristão. Você é filho de Deus. Ore, para se Deus me direciona. Me diga o que eu devo fazer, qual eu devo. Veja, estude um, analise outro. Tem estados, vai ter ainda eleições para governadores, talvez você esteja me ouvindo de outro estado, analise também. Nós estamos falando de um rei, onde ele tinha tudo para poder ser um sucesso. Tudo para ser um sucesso. O pai dele foi um sucesso, temente a Deus, o avô dele foi um sucesso, temente a Deus. Mas ele trouxe para ajudar os costumes do reino do norte. Ele trouxe para ajudar o deus Baal. E foi imposto pela sogra dele a espada, lá no reino do norte. Ele, ao invés de seguir o exemplo do pai, exemplo do avô, de ser temente a Deus, ele traz para a nação dele um costume totalmente idólatra, totalmente pagão. E todo o povo pagou com isso. Todo o povo pagou com isso. Então, e a gente possa orar e pedir a Deus, Deus, me dá sabedoria. Eu não quero seguir um exemplo como Jeorão, o exemplo de Jeorão, de virar as costas para o Senhor, não. Eu quero avançar mais. Se meu pai veio até aí, se minha mãe veio até aí, eu quero pegar o que eles fizeram de bom e eu quero avançar. Eu não quero retroceder, eu não quero virar as costas para o Senhor. Escolhas. A vida é feita de escolhas. E não tem como a gente escolher uma coisa, plantar, e nós vamos, olheu e nós plantamos. Não tem como olhar algo diferente. A vida é feita de decisões, de escolhas. O rei Jeorão, ele escolheu errado. E olha, esse achou e veio aí, do povo. Vamos continuar lendo. Eu parei no 15, 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, e estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão Jeoás, o mais moço deles. Jeoás é o mesmo Azias e assume depois o reinado. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas uma enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. E trouxe essa doença para ele, fez a nação inimiga invadir. Não foi o diabo, não, foi Deus. Foi Deus. Deus trouxe essa enfermidade. Às vezes tudo é de ruim e pode acontecer na vida de uma pessoa, a gente vai atribuir ao diabo. Não, foi próprio Deus que trouxe, porque aonde não há arrependimento, há juízo. É o juízo de Deus. O juízo de Deus veio sobre essa vida, trazendo a enfermidade incurável, sobre essa família e sobre essa nação, por causa de decisões erradas da sua liderança. Foi Deus que trouxe. O povo de Deus é forte quando ele anda na presença de Deus, mas ele é fraco se ele vira as costas para o Senhor. Você é forte quando você anda em cima do que Deus tem para você, na Bíblia. Na hora que você segue os caminhos do Senhor e você é fiel ao Senhor, você é forte. Porque maior está em você
Maior é o que está em nós, é o estar no mundo. Nós somos fortes se nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Mas se nós fazemos como Jeorão e viramos as costas, podemos ter um reinado próspero, podemos ter um reinado riquíssimo, nós vamos perder tudo. Porque a força maior está em Deus. É Deus que dá a última palavra, meu irmão. A vida é feita de escolhas. Não podemos errar a respeito do casamento, não podemos errar a respeito da família, não podemos errar a respeito da nossa fé. Tem um ditado popular, e veio de lá do inferno, onde diz que toda religião leva a Deus. Não é. Cuidado com a fé que você tem professado. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não falou: eu sou um dos caminhos. Então não é toda religião que leva a Deus. Cuidado com a fé que você tem professado. Na lápide desse homem, de Jeorão, poderia estar escrito assim: morreu e não deixou saudades. Ele fez muitas coisas erradas na vida, e o transformaram no monstro e numa ameaça para a família e para a sua nação. Embaixo, Jeorão. E triste. E essa não seja uma realidade na minha e nem na sua vida, em nome de Jesus. E esta palavra seja uma palavra de alerta para você e para mim. E não adianta ser neto de crente, não adianta ser filho de crente, se nós não nos tornarmos um verdadeiro servo de Deus, buscando a nossa experiência com Deus, entregando o nosso coração e a nossa vida verdadeiramente a Deus e reconhecendo Jesus Cristo como o nosso único e Salvador. Não adianta a gente ser filho de crente e neto de crente. Nós precisamos ser verdadeiramente servos, filhos de Deus. E possamos aprender com o erro de Jeorão. E possamos aprender com o erro dos outros. Isso é sabedoria. E Deus possa completar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu mais uma vez, de nesta noite estar aí para ministrar a tua palavra. E junto com meus irmãos, nós aprendermos, tirarmos vários aprendizados dos erros de Jeorão. Foi criado no lar, e diríamos hoje um lar evangélico. Mas e ao invés de buscar a orientação do Senhor, buscou a orientação no lugar errado. Meu Deus, tem misericórdia da gente. Não deixa a gente cometer um erro desse não, Pai. Nos fortalece a cada dia, nos ajuda e aumenta, meu Deus, a cada dia a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.